Queridos alunos, se porventura este vídeo chegar até vocês, porque ainda terá que passar pelo crivo do professor Marcelo, que é o meu líder, e se puder de alguma maneira ajudá-los, eu ficarei muito contente. Quero, contudo, dizer que nada, realmente nada pode ser melhor do que o nosso convívio em sala de aula. Quando eu penso em vocês, eu lembro que o pessoal que vão fazer a UNB, se nós estivéssemos juntos neste momento, nós estaríamos já sonhando e às vezes até sentindo uma certa ansiedade, porque o vestibular da UNB estaria aproximando. Eu sinto muita falta de vocês. O curso pré-vestibular é uma coisa realmente muito difícil, porque é repetição, eu já disse isso para vocês, e eu tenho alunos que às vezes eu não tenho nem muito relacionamento com eles, mas eles já fazem cursinho há algum tempo e tem sempre a mesma postura, o mesmo interesse, a mesma dedicação. Eu fico lembrando de vocês, de cada sala, de cada aluno. É claro que eu não lembro de todos, mas eu lembro de muitos que me são mais chegados e eu fico com muita saudade. Mas eu estou também com muita saudade da escola. Saudade de quando eu chego de manhã e o pessoal da portaria me cumprimenta perguntando como eu estou, as pessoas da secretaria, as meninas da secretaria, os funcionários da limpeza, o povo da cantina, os coordenadores, a despeito de que os coordenadores sempre estão em desacordo comigo. Eu pergunto se bateu o primeiro sinal e sempre me fala que bateu o segundo, né? Sempre para me contrariar. Mas eu estou com saudade deles, dos diretores, de todo mundo. E estou com muita saudade de vocês. O professor Marcelo me disse que está falando sobre o romantismo com vocês, um movimento que tem uma importância muito grande na literatura brasileira e na literatura universal, juntamente com o modernismo, são escolas realmente basilares da literatura, e que ele falou sobre a primeira geração romântica para vocês, sobre o indianismo, o nacionalismo, a valorização da natureza, o Gonçalves Dias, e pediu que eu falasse sobre a segunda geração. A segunda geração romântica é um pouco diferente da primeira. Se a primeira é indianista, a segunda não tem mais a preocupação com o índio. A preocupação é com o egocentrismo, com o individualismo. Não que as outras gerações não sejam centradas no eu, mas a segunda geração ela é mais egocêntrica que as outras. A segunda geração ela é mais subjetiva, o subjetivismo é mais exagerado que as outras, o sentimentalismo é mais forte, é a geração do sonho, é a geração da ilusão e também da desilusão, do negativismo, da boemia, do mal do século. Eu quero lembrar a vocês que o mal do século é um estado melancólico de alma, é melancolia, é tédio, que muita gente confunde com a tuberculose. A tuberculose é o mal do século na história, e observe que na literatura é o tédio, é a melancolia. Aí você poderia me falar, mas os poetas ficaram tuberculosos? É verdade, mas poeta da primeira geração também ficou tuberculoso. Gonçalves Dias, quando morre, estava tuberculoso, mas o que o matou foi a água, ele morreu afogado, o navio que o trazia de Portugal para o Brasil afundou. O Castro Alves da terceira geração morre tuberculoso, né? Então observe que a tuberculose matou alguns, outros morreram por outras razões, embora às vezes até estivesse tuberculoso, né? Então o mal do século é um estado melancólico de alma. O mal do século nosso nesse momento é esse vírus que nos afastou do nosso convívio contínuo, diário, né?
Agora observe o seguinte, essa geração é a geração do ultrarromantismo, do mal do século. É aí que vai surgir a poesia byroniana, influenciada pelo Lord Byron, né? Byron é o poeta que influenciou muito a segunda geração. Se você me perguntasse se foi só ele, não. O Musset, né? Quem mais? Lamartine e outros influenciaram. Mas a influência de Byron é tão marcante do Lord Byron que a geração é chamada de geração byroniana. O grande representante da segunda geração entre nós é o poeta Álvares de Azevedo. Esse poeta que está aqui em minha mão morreu muito novo, com 21 anos incompletos. Então nós podemos começar a pensar que esse menino era um gênio. 21 anos incompletos, escreve só um livro de poesias, que é Lira dos 20 anos. Agora observem vocês, com essa idade, os vocábulos mais frequentes na obra dele são pálpebra demente, matéria impura, lodaçal sem fim, noites lutulentas, enganosas melodias, pálidas crenças, fúnebres clarões, deserto lodaçal, tábuas imundas, matéria imunda. Então observe que esses são os vocábulos mais frequentes na obra do Álvares de Azevedo. A sua temática, nós vamos encontrar em sua temática o tédio, a melancolia, a dúvida, o sonho, a boemia, o amor irrealizado e principalmente a morte. Então ele vai falar constantemente como a morte. Eu acredito que vocês lembram e vocês sabem que a morte na poesia romântica, ela é uma espécie de fuga em que o poeta resolverá todos os seus problemas através da morte, né? A morte na literatura romântica, ela é representada por uma mulher loira, por uma virgem loira, né? Daí a ânsia do poeta de se encontrar com essa mulher, embora nós vamos falar também sobre as morenas, podem ficar tranquilos, né? O Álvares de Azevedo disse, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Ele ainda vai dizer mais, em lembrança de morrer, quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Então observe vocês que a vida para ele era tediosa, ele com essa idade, ele anseia encontrar-se com a morte, ele espera morrer, isso com 21 anos incompletos, né? É claro que além da morte nós encontramos o amor irrealizado, né? O amor que não se realiza. Ele vai falar em certa hora o seguinte, é pela virgem que eu sonhei e que nunca aos lábios me encostou a face linda. Outra hora ele vai dizer, ó minha virgem dos errantes sonhos, filha dos céus, eu vou amar contigo. Então é o amor que não se realiza, é o amor que não se concretiza, o amor irrealizado. Nós vamos encontrar a ironia, o humorismo, o humor amargo na obra dele, a ironia como poeta, como poema, é ela, é ela, é ela, onde ele diz que a sua musa era a sua lavadeira. Agora observem vocês o seguinte, na escola romântica,
a mulher está num plano superior ao do homem. O homem está de joelhos diante desta mulher. Nós vamos encontrar a influência do período medieval na poesia romântica. A mulher como deusa, como musa. Você lembra do Gonçalves Dias, que se coloca de joelhos diante da mulher amada, nas cantigas de amor, né? A mulher está num plano superior ao do homem. Na cantiga de amigo, o homem coloca a voz da mulher. Nós encontramos isso em Marabá, do Gonçalves Dias. Então a lavadeira não pode ser a musa romântica. E ele diz que da onde o eu lírico, né? Da onde ele mora, ele avista essa lavadeira, colocando a roupa no varal, tirando a roupa do varal, e ele diz que uma noite não pôde resistir e foi pelo telhado para olhar a mulher pela janela. É a atitude do herói romântico? Andar pelo telhado para observar uma mulher pela janela? Isso não é a atitude do poeta romântico. E ele diz que ela estava sentada entre duas pilhas de roupa, uma passada e outra para passar, estava com ferro de engomar na mão, e ele diz que ela dormia. E ele diz assim: como roncava maviosa e bela. A mulher romântica não ronca, né? Então observe que ele está ironizando. Ele diz: quase caio na rua desmaiado. Ele vai comparar essa mulher lavadeira com as mulheres da literatura universal, com a Beatriz do Dante Alighieri, né? Com a Dulcinea do Dom Quixote, né? Do Cervantes, e com a Carlota de Goethe, de Werther do Goethe. Então ele vai comparar essas mulheres com as mulheres da literatura universal. Então observe, ele vai usar a ironia, o humorismo, mais humor amargo, né? O humor negro, e observe vocês que ele vai falar também sobre a boemia, sobre bebida, sobre charutos. Ele diz que a inspiração dele vinha da bebida. Será que ele bebeu tanto? Será que ele fumou do tanto que ele falou? É possível que não. Por quê? Porque a coisa que ele mais fez foi ler. A literatura dele não é o quê? Não é uma literatura tirada da vivência, mas da leitura que ele faz. Na sua poesia, ele vai citar Ossian, Shakespeare, Goethe, Lamartine e tantos outros que ele leu, né? Então esse menino leu muito. Agora observe, além da poesia, ele escreveu poemetos, que é o livro de Fra Condicário, Condilopor, né? Que outros livros que ele vai falar sobre as histórias e etc. Tal. O poemeto é uma espécie de poema épico curto, né? Em 10 cantos. Além disso, ele vai escrever uma peça teatral por nome de Macário, que oscila entre a peça teatral e a prosa diarística íntima. E observe que nessa peça é uma peça satânica, porque nós vamos encontrar em Álvares de Azevedo uma espécie de Ariel e Caliban, personagens de A Tempestade da obra de Shakespeare, né? Então você encontra a ingenuidade e o satanismo, o angelismo e o satanismo. Ele é o poeta angélico e satânico na obra dele, por isso que eu citei para vocês Ariel e Caliban. Observe vocês que em Macário, que oscila entre o teatro e a prosa diarística íntima, Macário vai contracenar com Satã. E observe que vai mostrar a perdição da cidade de São Paulo, vai terminar na Itália, onde eles vão, Macário e Satã, em busca do filósofo Penseroso. Além disso, o livro que é muito conhecido, que vários de vocês conhecem, que vários de vocês já leu, que é Noite na Taverna. Noite na Taverna
é um livro de contos. É um livro fino, aqui está em minha mão, Noite da Taverna em Macário, com apenas 7 contos, né? O primeiro, Uma Noite do Século, onde nós encontramos vários rapazes, mulheres prostitutas, em uma taverna, bebendo, discutindo filosofia, Deus e mulher, falando sobre mulher, sobre Deus, sobre filosofia, até que um propõe, né, sugere que eles contassem histórias macabras, fantásticas, sanguinolentas que tivesse acontecido entre eles. Aí começa esse primeiro conto, chama Uma Noite do Século. Por que Uma Noite do Século? Porque é uma noite diferente das outras em 100 anos. É uma noite totalmente diferente, onde você vê o ambiente carregado de fumaça, de gritos, em que as pessoas pedem bebida, taverneira do diabo, traga-me uma jarra de vinho. A taça só tem valor enquanto cheia, os lábios da mulher enquanto ela desperta por causa da sensualidade. Então, uma verdadeira loucura esse primeiro conto, causando uma forte sensação auditiva no leitor. Ele cria isso. Aí um sujeito por nome de Solfieri, ele vai narrar dizendo que certa noite estava bebendo com os amigos, sentiu necessidade de deixá-los, saiu pela cidade, deixou o centro, entrou pela periferia, até que encontrou uma rua sem iluminação. Quando entrou nessa rua, encontrou uma ponte, ouviu uma voz que parecia um canto, um pranto. Era de uma mulher loira que procurou certificar-se de que a rua estava deserta. Não se deparando com ele, deixou a rua e foi para o cemitério. Ele a seguiu. Lá ela ajoelhava diante de uma cruz, chorava, rezava, ajoelhava diante de outra, ajoelhava e rezava e chorava. E ele diz: quando eu acordei, o sol estava a pino. A primeira impressão é que ele estava bêbado e foi dormir no cemitério, teve um pesadelo. Ele diz: não é mentira. Eu saí de Roma, fiquei 2 anos fora de Roma. Quando eu voltei a Roma, aqui ele fala sobre o quê? Aqui ele fala sobre a beleza e a perdição de Roma. Eu estava outra vez bebendo com os meus amigos e tive vontade de deixá-los. Saí pela cidade. Quando eu percebi, eu estava em um templo, em uma igreja. Não tinha iluminação, mas o luar batia nos vitrores e clareava o recinto. E quando eu acostumei com a penumbra, eu avistei um caixão. Esse caixão estava aberto e nesse caixão, aquela jovem loira de 2 anos antes, que eu nunca consegui esquecê-la. Me aproximei do caixão, peguei o seu pulso, senti um resto de vida naquele corpo, beijei-a com sofreguidão, a retirei do caixão e a amei naquela lágia fria. Depois eu a tomei em meus braços e levei para a minha casa. E os meus amigos chegaram e eu a depositei em minha cama e fechei a porta e eu servi vinho à vontade. Alguns embriagados caíram ali e adormeceram, outros saíram pela rua e quando eles foram embora, eu fui para o quarto. E amei essa mulher durante 3 dias e 3 noites, e nos fins dos quais ela morreu. Eu fiz uma campa no meu quarto e a sepultei no meu quarto, e desde então, que nunca mais eu dormi em minha cama. Só sobre esse lugar onde ela foi sepultada, chorando e gemendo, porque foi a única mulher que eu amei em toda a minha vida. Quando ele termina isso, os amigos falam que era mentira. Ele abre a camisa e mostra uma grinalda. E ele diz que no dia que ele a encontrou, ela estava de véu e grinalda. E ele tirou a grinalda e desde então ele a trazia em seu peito. E ele fala para os amigos: quando vocês forem à minha casa, vão até o meu quarto. Perto da janela há o quê? Perto da janela há algo coberto com lençol.
Tire o lençol. É a estátua dessa mulher, porque eu paguei um escultor para fazer a imagem dela. Paguei o trabalho e o silêncio. Então ela está ali. É claro que isso aqui é fruto da imaginação de um jovem adolescente e para muitas pessoas. Viu, por exemplo, aí um caso de quê? Do sujeito tendo relação com uma morta. Embora não é o meu ponto de vista. Eu acredito que ela estava viva. Mas se nós continuássemos os contos desse livro, nós íamos ter relação incestuosa, né? Nós íamos ter canibalismo, nós íamos encontrar tudo neste livro que é fruto da imaginação de um jovem adolescente. O sujeito que falou muito sobre a morte, de uma inteligência rara. Quando morreu, era formado em humanidades, que corresponde hoje a um curso de letras, e cursava o 5º ano de direito quando morreu, né? Falou tanto sobre a morte que ele é o poeta da morte, o noivo da morte. Ainda na segunda geração romântica, nós temos um outro menino que vai morrer com 21 anos de idade, Casimiro José Marques de Abreu. Casimiro de Abreu, como é popularmente conhecido, conheceu Machado de Assis, frequentou a livraria de Paula Brito no Rio de Janeiro, ao lado de Machado de Assis. Quando ele morre, em 1860, Machado de Assis escreve dizendo: daqueles jovens que frequentavam a livraria de Paula Brito, de todos eles, quem tinha realmente futuro era o Casimiro de Abreu. Mas não é verdade. Quem tinha realmente futuro era o Machado de Assis. Casimiro de Abreu foi romancista. Escreveu 2 romances, Camila e Carolina. Possivelmente vocês nunca ouviram falar nisso. Por quê? Porque não interessa. A obra não teve valor. Aos 17 anos de idade, ele estava em Portugal para aprender contabilidade prática e ele escreve uma peça, Camões e o Jau. Não é Jaú, é Jau. Jau foi um criado de Camões. O nome dele era Antônio Jau. Jau porque ele era javanês. Segundo o livro do professor Jarba Júnior, que fala sobre Camões, a espada de Camões, ele foi um grande espadachim e tinha uma amizade muito grande com o seu senhor, que era Camões. Na peça do Casimiro de Abreu, ele tem um amor muito grande pelo Camões, enquanto os compatriotas, enquanto os lusitanos não valorizam Camões e a sua obra, o criado javanês valoriza e muito. Mas, contudo, não é a obra que o consagra, Camões e o Jau. A obra que o consagra é a obra As Primaveras, seu único livro de poesias, né? Esse é o livro que o consagra. Ele é um poeta menor, inclusive o Alfredo Bossi vai falar, em tudo é menor, mas sendo coerentemente os seus versos agradam, e creio que ainda possa agradar até aqueles que pedem pouco à literatura, uma palavra fácil, um ritmo cantante, uma expressão brejeira, né? O Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta maior, vai escrever sobre o Casimiro, dizendo que ele era o poeta menor, e o Carlos Drummond de Andrade vai perguntar: quem não gostaria de ser poeta menor como ele? Eu, pelo menos, gostaria. Então ele é o poeta simples, é o poeta que agradam principalmente aqueles que pedem pouco à literatura. Ele vai sofrer uma forte influência do Gonçalves Dias. Ele era admirador inconteste do Gonçalves Dias. Tanto é que ele vai escrever 3 canções do exílio, né? Influenciado em Gonçalves Dias. Enquanto Gonçalves Dias diz:
minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Ele lá em Portugal, na mesma circunstância que estava o Gonçalves, ele sente saudades da pátria e ele escreve assim: eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores ficam lá. Quero ouvir à tarde na laranjeira cantar o sabiá. Por que esse poeta é tão querido? Pela linguagem. A linguagem dele é simples, sentimental, emotiva. A temática dele não tem segredo. Ele vai falar sobre a mãe, a irmã e o lar. Olha o que ele diz: eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores. Quero os amores? A mãe e a irmã mais nova. Porque quando ele escreve isso em Portugal, ele só tem 2 irmãs e a irmã mais velha está em Portugal. Ele mora na casa dela, né? Então observe vocês, ela era casada com um tio deles, irmão do pai dele. Isso era permitido na época, viu? Então observe vocês, o que acontece? Acontece que nessa época ele não tinha namorado, ele não tinha envolvimento com nenhuma mulher, né? E ele escreve essa canção do exílio. Ainda vai falar assim, ó: todos cantam sua pátria, também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha. Então observe: lar, mãe, irmã, pátria, né? Característica da obra dele. Que mais? A natureza. Ele vai falar sobre a natureza, né? Ele vai fundir o seu estado de alma com a natureza. Minha alma é triste como a rola aflita, que o bosque acorda desde o albor da aurora. E em doce arrulho que o soluço imita, o morto esposo gemedora chora. Minha alma é triste como o pássaro que chora desde que amanhece, porque perdeu o companheiro. A saudade. Ele não é chamado de um poeta da saudade? Você lembra de meus 8 anos? Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então ele é o poeta da saudade, o poeta saudosista. Deus é temática da escola romântica. Ele vai dizer assim, ó: eu me lembro, era pequeno, brincava na praia e o mar bramia. E erguendo o dorso altivo sacudia a branca escuma para o céu sereno. Eu disse à minha mãe neste momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano? E minha mãe, a sorrir, olhou para o céu e respondeu: meu filho, maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, é um ser que nós não vemos. Meu filho, é Deus. Então Deus, deixa eu só lembrar uma coisinha a vocês que vão fazer vestibular da UNB. Uma certa feita, a UNB colocou um fragmento do Casimiro de Abreu que diz: eu nasci além dos mares. Não é isso, né? O que ele fala sobre a pátria. Todos cantam sua pátria, também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira e de torná-la rainha. E vai fazer um item perguntando se o texto apresentava uma característica do romantismo, que era o nacionalismo. E é claro que apresenta. Ele vai falar sobre o amor, sobre a mulher. Como é que está a mulher na escola romântica? Principalmente na primeira e na segunda geração, distante. Como é que é o amor na primeira e na segunda geração? Irrealizado. Aonde que a mulher vai estar presente? Na terceira geração. Aonde o amor vai se concretizar? Na terceira geração. Então na primeira vocês viram o Gonçalves Dias de joelho diante da mulher. E o Casimiro tem medo da mulher. Quando eu te fujo e me desvio cauto, da luz de fogo que te cercas, ó bela, contigo dizes murmurando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela, como te enganas, o meu amor é fogo que se alimenta no voraz segredo, e se te fuja que te adoro louco, és bela, eu jovem, tens amor, eu medo. Então ele tem medo do amor, o romântico tem medo do amor. Deixa eu só lembrar a vocês
que às vezes o Casimiro de Abreu, ele também é brincalhão, ele é jocoso, né? Perfeito? Então, às vezes você encontra a brincadeira na obra dele, né? E observe que a mulher sempre perto. Eu falei para vocês que a mulher loira é falado na escola romântica, mas o Casimiro de Abreu, ele vai falar sobre a morena, moreninha, moreninha, tu és do campo a rainha, tu és senhora de mim, tu mata todos de amores, faceira vendendo as flores que colhe no teu jardim, né? Ele vai ser brincalhão, ele diz, tu dizes, ó mariquinhas, que não crê nas juras minhas que nunca cumpridas são, mas se eu nunca te jurei nada, como has de tu estouvada saber se eu as cumpro ou não? Tu dizes que eu sempre minto, que protesto, que não sinto, que todo poeta é válido, que é borboleta inconstante, mas agora, nesse instante, vou provar-te o contrário. Vem cá. Sentado aqui ao meu lado, com este rosto adorado, brilhando de sentimento, eu juro dar-te, Maria, 40 beijos por dia e 10 abraços por hora. Então ele é brincalhão, ele é jocoso, né? Mas é o poeta simples, é o poeta sentimental, é o poeta que agrada muito por essa simplicidade. Ele vai falar sobre a morte, mas ele vai falar menos que Álvares de Azevedo e que os outros poetas da segunda geração, né? Agora nós ainda temos o Luiz Nicolau Fagundes Varela. De todos os poetas da segunda geração, esse foi o que viveu mais, 34 anos, nasceu em 1841 e vai morrer em 1875. Quando ele tinha 20 anos de idade, estava em São Paulo, né, fazendo direito, quando ele publica o seu primeiro livro, Noturnas. Curiosamente, Noturnas só contém 13 poemas. A crítica ficou deslumbrada e disse assim, está nascendo aqui o melhor poeta romântico brasileiro. É claro que ele não cumpre o que ele promete em Noturnas, né? Ele não vai ser o melhor poeta romântico. Ele vai ser o poeta de altos e baixos. O poema que chama mais a atenção nesse livro é o poema por nome de Arquétipo. Arquétipo significa modelo, ser criado com perfeição. Curiosamente, em Arquétipo, ele não fala sobre uma mulher, ele fala sobre um rapaz. Você lembra que o romântico é egocêntrico. Então, o eu lírico pode estar se referindo a ele. O sujeito era bonito, era um gênio, porque o dedo de Deus, olha só, gravado havia em sua fronte. Deus é característica da escola romântica, Deus, a religiosidade, né? Então, olha só o que acontece. Acontece que ele vai dizer que o sujeito era bonito e era um gênio. Quando ele passava, as mulheres suspiravam. Algumas, com um pouco de sorte, dormiu em seus braços. Porém, após algumas horas de gozar maldito, saciado ele as deixava, como conviva deixa a mesa do festim, farto e cansado. Um dia ele pensa que não conhecia o casamento e casa, só porque não conhecia Não conhecia o casamento. Mas ele acaba separando da mulher, e depois, um dia, depois de cear, na casa de uma morena por nome de Cidalisa, entre dois frades, ele vai para casa, acende um charuto, olhando as aspirais, ele pega a pistola, aponta para o ouvido e dá um tiro para ver se na eternidade ele distraía um instante. Deixa eu só te dizer, não é o Fagundes Varela que suicidou, é o eu lírico aí, tudo bem? Então entenda isso aí, não é ele que suicida, quem suicida é o eu lírico. Que acontece? Neste poema ele vai falar assim, o eu lírico vai dizer assim, por que ele vai suicidar? Porque a vida não tem sentido. Eras-lhe a vida uma comédia insípida, estúpida e sem graça. Vivia por viver, porque vivia. Em nada acreditava.
há muito tempo que a ideia de Deus soprar a dalma, como das botas a poeira incômoda. O Evangelho era um livro de anedota. Beethoven torturava-lhe os ouvidos e a poesia provocava o som. Agora observe o seguinte, nesse poema nós temos tédio, desilusão, frustração, melancolia, culminando com a morte. Depois, esse rapaz, ele vai falar, ele é o poeta de transição, que ele vai mostrar características da primeira geração, Vozes da América, ele mostra o nacionalismo, ele fala sobre a natureza, ele fala sobre a religiosidade. Anchieta, o Evangelho nas Selvas, Diário de Lázaro, cantos religiosos, né? Só vocês lembrarem de Flor do Maracujá, pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pela nota mais chorosa do canto do sabiá, pelo cálice de angústia da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pela gota de sereno na folha do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá. Observe vocês que esse rapaz, ele vai casar com uma mulher, e observe que essa mulher vai dar para ele um filho, por nome de Emiliano, e esse menino morre aos 3 meses de idade. Ao morrer, ele escreve o seu melhor poema, que está no livro Cantos e Fantasias, e esse poema chama-se Cântico do Calvário, que é uma elegia. Vocês ainda lembram o que é elegia? Elegia é um poema que fala sobre sofrimento, morte e dor. É um canto fúnebre. O filho morre, na hora de maior dor, maior sofrimento, ele escreve o seu melhor poema. Para o filho morto, eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que sob o inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras a pátria, a glória, a inspiração, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto caíste, crenças já não vives. Correi, lágrimas saudosas. Então observe, esse rapaz, ele vai mostrar a característica da segunda geração, da primeira geração e da terceira geração. Ele vai apresentar traços condoreiros, ele vai falar sobre a escravidão, mas isso vai ser melhor em Castro Alves. Esse rapaz perde, ele abandona o curso de Direito em São Paulo, vai para o Recife, conhece o Castro Alves, os dois saem do curso de Direito, vão para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele vai para a fazenda. Aliás, ele esteve aqui perto de Brasília, o pai dele foi juiz em Catalão, ele morou aí em Catalão, a 300 quilômetros daqui, né? Então, na infância. Então, observe que ele vai para essa fazenda, ele se torna alcoólatra, ele casa com a Ernestina Guimarães, me parece que Cantos e Religiosos ele escreveu de parceria com a Ernestina, ela dá para ele 2 filhas, as filhas não conseguem alegrar a vida do poeta e ele vai beber tanto até ter um insulto cerebral e morrer. Ele vai morrer de um insulto cerebral, que é uma espécie de derrame causado pelo alcoolismo. Ainda temos um outro poeta na segunda geração, que é o Junqueira Freire, menor que os outros. Falou também muito sobre a morte, ele esteve no convento, e depois no convento, não, no claustro, né? Convento é para mulher, me parece. Então ele esteve no claustro, ia ser frade, mas depois saiu. Ele vai ser dividido em espírito e em matéria, espiritualismo, materialismo, e ele vai buscar a morte, né? Mas os principais poetas da segunda geração são esses: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e quem mais? Fagundes Varela e Junqueira Freire. E vocês fiquem com Deus, recebam o meu abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Se essa aula servir para alguma coisa para vocês, vocês falam com o professor Marcelo e eu gravarei outra. Se não, vocês esqueçam disso, joga isso na lata do lixo e pronto. E eu não gravarei outra aula. O certo é que eu estou aqui
isolado, porém em boa companhia. Companhia de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, com quem eu vou conversando com eles. E vocês aí vão conversando com a matemática, com a física, com a química, com a biologia, e não se esqueça da literatura, que é a matéria mais bonita que existe. Porque, como eu já disse para vocês em sala de aula, literatura não é o estudo da vida, literatura é vida. Fiquem com Deus, um abraço.